Rogativa do Espírito Pedro de Alcântara, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós vamos ler essa poesia em homenagem então aos 50 anos da União das Sociedades Espíritas de Jales, a União Intermunicipal, e também aos 5 anos da nossa rede Amigo Espírita, não é? Então vamos ler Rogativa de Pedro de Alcântara. Senhor, sobre este lar erguido às dores, traze a consolação de tua graça. Que esta casa de amor se abra a quem passa por refúgio bendito aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça, sem mancha, na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho em paz, tecido em flores, toda sombra da terra se desfaça. Concede às nossas almas, neste abrigo, o auxílio excelso de teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e fecundo. Que sirvamos contigo, lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçaste o coração do mundo. Meus queridos amigos, boa noite. Boa noite. Bom, tem tanta gente aqui, o boa noite foi tão fraco, que eu acho que só responderam os desencarnados. Mas eu gostaria de escutar os encarnados também. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Então, muito boa noite a todos, encarnados, aqueles que se encontram no mundo maior. Nós queremos expressar a nossa grande alegria de poder estar aqui pela primeira vez, em Guzolândia, aqui em São Paulo, terra que o Chico admirava tanto, e poder estar no Grupo Espírita Ismael. Então, agradecer então a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter recebido o convite da USE de Jales, para essa série de comemorações, de palestras. Nós estivemos lá em Jales na sexta-feira, depois em Fernandópolis, hoje pela manhã, nós estivemos lá também. O Alberto Almeida esteve também participando esses dias, fazendo um seminário hoje em Jales. Ontem também estivemos juntos no encontro da Rede Amigo Espírita e queremos então expressar a gratidão, mandar o nosso abraço àqueles que nos acompanham pela internet, aqueles aqui presentes, aqueles do mundo espiritual e daqueles do mundo virtual. Eu queria só registrar a presença do nosso querido Durval, presidente da USE de Jales, que está aqui conosco, Seu Durval, que tem sido um exemplo para todos nós de perseverança, de trabalho, porque a gente sabe que 50 anos, na verdade, ainda não é nada. Ainda é muito pouco, porque nós estamos ainda engatinhando, Como a Rede Amigo Espírita também, com 5 anos, esta então é um bebezinho. Mas como esse trabalho nos gratifica, nos enche de amor, mesmo que passo a passo, mesmo que a passos lentos, mas seguindo o Evangelho, os passos do Mestre para todos nós. Agradecer ao Ivan, a Renata, que nos hospedaram esses dias, foram nossos médiuns de transporte, nos levando para lá e para cá, transportando, e médiuns de hospedagem também, lá com muito carinho, na sua casa, na sua residência, dando esse trabalho. Mas então agradecer a todos aqueles então que permitiram a realização dessa série de palestras, de eventos. Meus queridos amigos, na noite de hoje nós iremos falar sobre o antídoto contra a depressão. Essa doença tão grave, que tem acometido tantas pessoas, e a gente vai investigar. E eu estive me perguntando, meu Deus, mas qual será o antídoto para a depressão? Eu precisaria de muito mais horas de palestras para falar sobre todas as causas da depressão e de como tratar cada uma delas. A gente tem cerca de 9 palestras. Elas estão gravadas em vídeo, disponíveis em DVDs, em CDs de MP3, toda a renda a gente reverte para as casas espíritas que nos convidam. A gente sabe das dificuldades das casas espíritas, das uniões de sociedades espíritas, das federativas, das federações, como elas são carentes também de recursos, e além também delas estarem disponíveis na Rede Amigo Espírita, na tvc.com, a TV do Conselho Espírita Internacional. Então as pessoas à distância também podem participar. Então lá a gente aborda várias causas. Primeiro, que a gente falou hoje em Fernandópolis, a gente fala sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo.
Vamos combater as causas psicológicas da depressão, porque ela tem causas psicológicas. Tem questões de condicionamentos, não é, de atavismos, de questões mal resolvidas que a gente, com a ajuda de um profissional, um bom profissional, e com a ajuda de Jesus, que é o maior terapeuta que o mundo já conheceu, a gente vai tratar essas questões. Não é? Mas não são só essas causas. A depressão ela é multifatorial, ela tem muitas outras causas. Então, pode ter causas espirituais também. Então, a gente tem outra palestra, onde a gente vai estudar a obsessão espiritual, a influência dos espíritos provocando ou agravando o problema da depressão. Aí é a segunda palestra. A terceira palestra é sobre depressão e dificuldades financeiras, não é? Desapego, materialismo, que eu soube que aqui em São Paulo ninguém está passando por esse problema da dificuldade financeira, né? Então é o tipo de palestra que nem precisa falar aqui. Então a gente fala também dessa questão do desapego, não só ao dinheiro, às coisas, às pessoas, à personalidade, enfim, a gente trabalha, não é? Esses ensinamentos que Jesus viveu, não somente ensinou, mas viveu o desapego ao máximo. Depois a gente fala sobre depressão e mediunidade. Porque nos fala, né, a antiga profecia de Joel, repetida em Atos dos Apóstolos, que no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ou seja, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade ia ficar cada vez mais comum à medida que nós chegássemos nessa condição da chamada transição planetária. Que Allan Kardec estuda então no livro A Gênese, quando ele vai estudar chamando de a vulgarização da mediunidade, ou seja, no final dos tempos, que não é final do mundo, é final do ciclo, da era, da época de expiação e provas. Quando a Terra agora passa para um mundo de regeneração, a mediunidade se tornaria mais comum, não é? Estaríamos com mais sensibilidade à influência dos espíritos, e talvez por isso a gente escute tanto falar hoje de depressão. Existia antigamente, mas não era tanto. Hoje, tanta gente com síndrome do pânico, que a gente mal escutava falar disso, não é verdade? É coisa recente. Então, tudo bem que tem o estresse da vida moderna, tem uma série de problemas, mas também talvez seja essa tese que Allan Kardec nos traz no livro A Gênese, da vulgarização da mediunidade. Aí a outra palestra a gente vai estudar sobre autoconhecimento e iluminação interior, não é? Como Jesus nos convida, não é? Para brilhar a nossa luz. E às vezes a gente tem sonhos que a gente abandonou quando criancinhas, e estamos frustrados, estamos desmotivados. Às vezes a gente trabalha em algo que dá dinheiro, mas não traz felicidade. Eu conheço gente que está trabalhando em coisa que não está nem recebendo, que a empresa está com dificuldade, não está pagando, mas ela tem tanta alegria de dar aulas, que ela diz assim, olha, é um contentamento, é uma alegria, né, que compensa. Então, quando a gente realiza, não é, esses sonhos, quando a gente coloca os talentos que o Pai nos confiou para multiplicar em vez de soterrá-los, a gente encontra então mais felicidade e combate também a depressão. Então veja a importância do autoconhecimento que nos fala Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, às más influências? E ele nos lembra, um filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente se conhecer é muito importante, e a doutrina espírita resgata, não é, esse trabalho tão importante também do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento para ajudar a ver a desmotivação, a frustração, para nos ajudar a sair da depressão. Depois a gente fala sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. É uma outra palestra também, cada uma dessas é uma palestra. Porque muitos de nós trazemos sentimentos de culpa, seja desta vida, às vezes um aborto que a gente praticou, que a gente impôs à companheira, à namorada, à parceira, que ela fizesse, que a gente pagou, que a gente ameaçou a filha sair de casa se ela chegasse grávida. Depois aquele sentimento de culpa, às vezes vai nos incomodando, nos correndo, e além de nos trazer doenças, enfermidades, a gente sabe na doutrina espírita que Pedro, na sua epístola, já nos trazia o ensinamento do Mestre, que a caridade cobre a multidão de pecados. Então nada de remorsos paralisantes, nada de arrependimentos mórbidos, mas sim de trabalho no bem. Porque como Jesus nos fala, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Então a gente sabe que através desse trabalho a gente vai recuperando, mas muitos trazendo ou desta vida,
ou de vidas passadas. Era o meu caso, eu tinha muito sentimento de culpa inconsciente. Então pessoas que são muito boazinhas, que não sabem dizer não, que querem agradar a todos, muitas vezes trazem sentimento de culpa. E eu queria agradar a todos, não é? Queria ser melhor do que Jesus, imagine. Porque eu pensava, bom, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, né? Pode ser que eu consiga. Mas a gente não pode nem se comparar com essa estrela que é Jesus de Nazaré. Mas aí a gente fica sofrendo, né? Então a gente quer agradar a todos. Na época eu era advogado. E tudo que me pediu, Neno, você faz isso, faço. E aquilo também, e aquilo outro, claro, por que não? E acumulava um monte de coisa. E meu psicólogo disse, Neno, quando você chega ao trabalho, que vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra irresponsável. Você vai perder o prazo. Você não vai dar conta. E você perde metade da energia somente com essas preocupações. Por quê? Porque você não soube dizer não. Quando o psicoterapeuta maior já nos ensinava há 2000 anos que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Mas como é que a gente faz? Não, a gente não sabe fazer isso. Os nossos filhos, eles aprenderam que nós, os pais, temos um defeito muito grave, chamado impaciência. E eles descobriram uma arma chamada insistência. Aí ele chega, pai, você deixa isso aqui? Não. Pai, você não. Não, não, não. Depois de 50 não. O menino insistindo. O pai, vai, então vá, pode ir. Aí a gente desconstrói toda aquela carreira, né, como se fosse um dominó de nãos com sim. Então a gente não está fazendo como o mestre nos diz. Sim, esse meu filho, eu falei que é não. Olha, se você insistir, você vai ficar de castigo. Então é sim, sim, não, não. Né? Então deixar esse passado para trás, porque nos ensina Jesus que o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então deixar o passado também para trás e começar hoje uma vida nova. É esta a proposta do Evangelho, para a gente ir se libertando também da depressão por conta do sentimento de culpa, dessas marcas, não é, do passado. Nossos irmãos orientais chamam de sanskaras, cicatrizes da alma, que ainda não estão bem trabalhadas e às vezes elas reaparecem na existência atual. Então, a gente trabalha também a culpa, nada de culpa, mas sim de responsabilidade. Espírita não tem culpa, espírita tem responsabilidade. Do mesmo modo, espírita não tem problemas. Vocês sabem disso, né? Espírita não tem problemas. Espírita tem desafios evolutivos, que é muito mais chique. Né? Então a gente está diante de um problema, o casamento não está fácil, o marido, a esposa e tal, a sogra, não é? Ou a nora, assim, tá muito, o genro, enfim. Não é? Eu falei de sogra, vocês sorriram ali, por que eu não entendi? Não, olha, a minha sogra é maravilhosa, é verdade. Vocês sabem como é que eu chamo a minha sogra? Eu chamo de mãe, né? É a minha segunda mãe. E a sogra da minha esposa, então, esta é que é maravilhosa. A sogra da minha esposa é minha mãe, né? Então, vejam que coisa maravilhosa. Então, não é? Então, quando a gente está em casa com aquele marido difícil, aquela pessoa complicada, não é? A gente fala assim, menina, eu estou com um desafio evolutivo lá em casa que você nem imagina. Então, são desafios evolutivos para que a gente cresça. Porque qual é a nossa missão aqui na Terra? Quem sabe qual é a nossa missão aqui na Terra? Está aqui. Livro dos Espíritos, 558, Kardec já começa, na pergunta, ele já começa a trazer parte da resposta. E aí os Espíritos complementam, a gente fez um resumo. A missão dos Espíritos é se autoaperfeiçoarem, ou seja, a gente se melhorar, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, no qual são ministros, ou seja, nós quando chegarmos à condição de espíritos puros, de espíritos, não é, superiores, nós vamos ser ministros de Deus. Olha que maravilha. Hoje a gente é um trabalhadorzinho, não é? Meio atrapalhado e tal, mas estamos fazendo também a nossa parte. Mas veja então que a gente tem todas essas questões. Então a gente vai para outras causas também. Vamos verificar, tem outra palestra sobre doenças, tratamentos. Por que a gente adoece? Os tratamentos espirituais à luz da doutrina espírita. Por que a gente fez? Então é uma outra palestra só sobre o porquê da doença. Depois a gente fala sobre Jesus e a alegria de viver, que é uma das palestras que eu gosto mais, né?
E a gente vai tentar fazer uma parte dela, aqui hoje, a depender do tempo dos senhores também e da paciência. Então vejam, a gente vai ter uma série de causas diferentes, seja causas também orgânicas, a falta de atividade física, que é fundamental para o tratamento da depressão. Porque o nosso corpo, ele produz endorfinas, ele produz antidepressivos naturais, que trazem bem-estar, que trazem alegria de viver, que a gente dorme melhor, que a gente emagrece, que a gente fica sarado. Né? Não, mas a gente só quer ficar sentado no birô, no computador, não é, na televisão. Então a gente não está agindo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala cuidar do corpo e cuidar do espírito. E tem gente que está mais preocupado com o espírito, ou às vezes nem tanto com o espírito, né? Mas com a televisão, com o futebol, com a novela, que felizmente acabou, né? Essa novela agora, não é? Mas também trouxe uma lição também interessante, mas a gente está tão distraído. Está lá no Apocalipse que no final dos tempos muitos estarão distraídos. E a gente pensa que a pessoa distraída, aquela pessoa estabanada, não é que derruba as coisas, enfim, não é? Não, distraído é quem não está ocupado com aquilo que é realmente importante em nossas vidas. Então a gente está ocupado, não é? Com as tragédias, com as fofocas, com o noticiário, não é? Com os filmes, com as novelas, com a TV por assinatura, com o computador, com o Facebook, com aquilo tudo, e a gente acaba não tendo tempo para cuidar do nosso lado espiritual. Então Jesus já nos advertia, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. É primeiro, não é só o reino dos céus, mas primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então quando a gente vai buscar esse reino de Deus que se encontra dentro de nós, nós sabemos essa paz, essa serenidade, este conhecimento que liberta, a gente vai então, não é, encontrando a felicidade, e tudo vem por acréscimo da misericórdia do nosso Pai. Então veja que são 9 temas diferentes, que a gente também acrescenta, até fizemos lá na casa, né, Bezerra de Menezes, lá em Jales, que é a alegria do trabalho no bem, que vai ser um dos melhores tratamentos para a depressão. Né? Nada de depressão, mas sim depressa ação. E quando a gente vai estudar lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, que fala da obsessão dos médiuns, Allan Kardec estuda com os espíritos superiores que existe uma maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos. Quem sabe qual a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? O Ivan, a Renata, o Duval não vale que eles já escutaram essa palestra antes, quem sabe? O Zé e a Tuti, porque hoje está o Zé da Tuti e está a Tuti também, né? Ela sempre acompanhando, ajudando, colaborando. Então, que alegria esse casal trabalhando juntos, unidos, né? Na divulgação do bem, da esperança, do consolo. Quem sabe? Está lá no livro dos médiuns, todos já leram, não é? É de um tal de Allan Kardec. Não deu tempo de ler. Quando foi que foi publicado esse nascimento? Foi em 1861. Né? Em 2011 completou 150 anos. Agora em 2014, este ano, nós temos a alegria de festejar os 150 anos da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam que tesouros também que a gente recebe. E lá, em O Livro dos Médiuns, Kardec vai nos dizer que a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque quando praticamos o bem, nós atraímos a presença dos espíritos superiores. E a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos menos felizes. Então, quando a gente faz caridade, quando a gente vem para a casa espírita, quando a gente vai para o trabalho social, quando a gente vem aqui estudar para se auto-iluminar, nós somos acompanhados de espíritos nobres que querem o nosso adiantamento, que querem a nossa felicidade, e eles são a melhor proteção para todos nós, a melhor companhia. Então, o trabalho no bem, né? Certa vez eu estava romântico, porque eu não entro mais em depressão. Eu entro em reflexão, como diz Divaldo, que é mais chique, não é? Ou então digo que eu fico romântico. Porque aqueles poetas do passado, aqueles pintores, escultores, músicos, compositores, dramaturgos, não é? Tantos gênios da literatura, enfim, eles eram depressivos em grande maioria, meus amigos. Só que naquele tempo ninguém usava essa palavra, depressão, e dizia que era romântico, né? Os poetas românticos, né? O escritor lá do romance, enfim. Aí, pena que hoje parece que ser romântico está fora da moda, não é? Só Roberto Carlos continua romântico, não é? O resto está todo... Não, então, hoje quando eu entro naqueles momentos de reflexão, eu digo, não, eu estou romântico esses dias e tal. Então a gente vai compreendendo, não é, à luz do Evangelho, como a gente pode enfrentar todas as questões. Então, a depressão tem esses momentinhos de reflexão,
que nos obrigam a parar. Nós que estamos sempre correndo, ocupados, estressados, distraídos com tantas ocupações do mundo. Aí a amiga depressão vem porque Deus só permite o mal, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então ela faz a gente parar, a amiga depressão. A gente começa a refletir na nossa vida, faz o autoconhecimento. Então ela vai tem até a chamada depressão iniciática. Dizem que Francisco de Assis, ele, quando era ainda jovem, quando não tinha iniciado a sua missão, ele vivia nas festas, nas baladas, não é, que a gente chama no dia de hoje, vivia nas farras, vivia para a guerra, foi combater contra a cidade vizinha, a Perúngia, porque ele era rico, mas ele não era nobre, ele queria um título, foi até para as cruzadas, mas ele não encontrava a felicidade. E ele, quando retorna preso, passa um ano preso, sofrendo muito, vai ficar na sua casa e vai ficar acamado por quase um ano. E naquela noite escura de quase um ano, ele percebe qual foi o verdadeiro sentido da sua vida, qual era a sua missão aqui na terra. E vai viver o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houvera vivido antes. Então foi graças à depressão que ele teve, Divaldo Franco nos fala que Francisco de Assis teve um ano com depressão, que ele deu aquele grande salto evolutivo, fez aquela grande jornada, que se a gente tivesse ocupado com as coisas, com as facilidades do mundo, quando Jesus nos convida para a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos entram por ele. Então a gente vai, através deste Calvário também, desta prova, ou desta expiação, porque Jesus já nos advertia, meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, tereis depressões, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele, para nos ajudar nesses momentos então tão graves, porque passa a humanidade nessa época da transição, diz-nos Chico Xavier que Deus inspira os homens de ciência para nos trazer os medicamentos, para nos trazer a anestesia e tantos benefícios, tratamentos médicos, enfim, para nos ajudar também. Porque é verdade que a depressão é um efeito, a gente tem que combater a causa, não é verdade? Então tem depressão que a causa é externa, tem um motivo, é chamada depressão reativa. Um exemplo, a gente passa por uma separação amorosa, a gente pode ficar deprimido, tem um motivo. Está desempregado, está sem recurso, então a gente pode ficar. Descobriu uma doença grave, a gente pode. É natural a gente ficar batido. A gente tem até que viver esse período de luto e aprender o que aquela doença, aquela experiência está nos ensinando. Um ente querido retorna ao mundo espiritual, a gente fica com saudades. Então é natural. Essa é a chamada depressão reativa, exógena, tem um motivo externo. Mas tem depressão que é orgânica, que é interna, que é endógena, que a pessoa não precisa ter motivo nenhum para ficar triste. Era o meu caso. Desde criança eu tenho depressão. E tinha tudo. Tinha saúde, juventude, não tinha essa barriga. Ainda tenho, os meus pais encarnados, tinha dinheiro, tinha minhas paqueras, tinha minha escola, tinha atividade física, tinha tudo, mas, olha, tinha até cabelo. Mas eu queria porque queria me suicidar. Olha que coisa, criança. Desde os 10 anos de idade eu pensava em me matar. Subia nos muros das casas, lá de casa, havia um terreno baldio, um terreno vazio ao lado. Eu que me tornara ateu não acreditava em Deus, porque eu não entendia como é que havia tanto sofrimento no mundo. Crianças nascendo com deficiências físicas, mentais, pessoas cegas, paralíticas, crianças nascendo no meio da guerra, na época a Etiópia morrendo de fome, a corrupção graçando em toda parte. E eu dizia, mas por que Deus não faz nada? Se Deus existe, como é que Ele permite tanta injustiça? E eu achava então que Deus não existia, me tornei ateu, como fui durante 12 anos. E hoje, graças à amiga depressão, eu agradeço a amiga depressão, porque foi ela que curou esse meu gigantesco orgulho, essa minha vaidade intelectual.
esse egoísmo, não é? Ainda tenho muito, mas ajudou ao que? Abrir os meus olhos que estavam cegos e eu encontrar Jesus através das páginas extraordinárias que Allan Kardec nos proporciona, que a obra dos Espíritos Superiores vem trazer. Um Jesus que a gente não conhecia muito bem, que a gente não compreendia. A explicação para aqueles questionamentos, as respostas que o meu coração ansiava, eu não compreendi. E aí, graças a ela, então, eu pude fazer essa grande transformação. E hoje estamos aqui até dando palestras sobre o assunto. Olha que coisa curiosa, né? Como Deus permite, como Deus é bom. Como Paulo nos ensina, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então a gente aprende, não é? Usei e ainda uso a medicação. A medicação está a nosso serviço também. Chico Xavier tomava 14 comprimidos. Mas eu conheço amigos espíritas, não, eu não vou tomar remédio não. Eu sou espírita, não é? Mas meu Deus, Chico tomava 14 comprimidos por dia. Mas é porque a gente é muito melhor do que Chico, não é? Certamente a gente é muito melhor do que Chico. Então ele dizia, né? E a gente pode até analisar. Olha, se a pessoa não precisa de remédio, então quando for para o dentista passar aquele motorzinho lá, peça para não colocar anestesia. Quando for fazer uma cirurgia, não é? Peça para não usar, não é? O anestésico, não é? Para o bisturi, para aquela faquinha. Olha, se Deus inspira. Agora, a gente não vai ficar só tomando, porque o remédio é como se fosse uma bengala. Como se fosse ali uma cadeira de rodas que nos ajuda. E a gente precisa, muitas vezes, de cadeiras de rodas, e bengalas, e muletas. Ele está tratando o efeito, aliviando o efeito, que é importante. Mas nós não podemos esquecer de tratar a causa. Quando a gente tratar a causa, aí a gente não precisa mais da muleta, não precisa mais do remédio. Então lá em Fortaleza eu fiz um tratamento espiritual na federação, eu me tornei espírita, comecei a trabalhar no bem, me engajando, dando aulas em grupos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do estudo sistematizado da doutrina espírita, como dou ainda hoje. Eu melhorei tanto que a minha psiquiatra, que era espírita também, ela disse: Neno, vamos experimentar tirar o remédio? Eu tirei o remédio. Tomava já há 17 anos. E passei muito tempo bem, vários anos, sem precisar da medicação. Aí saí de Fortaleza, os espíritos amigos me deram um presente maravilhoso, um emprego, um concurso público. E fui morar na capital federal, morar em Brasília. E aí, uma cidade sim maravilhosa, é verdade, mas longe da minha família, dos amigos queridos, dos companheiros da casa espírita, do ESD, que são como uma família para nós. Né? Do estudo sistematizado, estudo em pequenos grupos, como o próprio codificador nos ensinava que era importante o estudo continuado, permanente da doutrina espírita, né? E ele preferia pequenos grupos em vez de grandes assembleias de 200, 300 pessoas, porque a gente não participa, a gente não tira dúvida, a gente não é? Então nos estudos em grupo a gente participa, a gente, não é? Porque até os psicoterapeutas falam que a doença sai pela boca. Quando a gente fala, quando a gente participa, a gente melhora também. É como se fosse uma catarse, não é? Então a gente participa, tirar dúvida, fica aquela turma, vai fazer trabalho social juntos, não é? Vamos juntos no carro, a gente dá carona e tal, e vai fazendo, vai conversando, vai fazendo fofoca fraterna. É fofoca, mas não é fofoca fraterna, né? Só olha como é que estão as coisas e tal, aquela, né? E aí a gente vai fazer o trabalho social. Quando termina, o que a gente faz? Porque a espírita quase não fuma, quase não bebe, não é? Mas come. Então, nós tivemos notícia aqui da direção da casa que mais tarde vai ter um lanche, olha que maravilha. Então o povo já ficou feliz, já valeu a pena ter vindo assistir a palestra. Pena que o pessoal da internet não vai poder participar do lanche, não é? Tem que dar um jeito, Zé, de mandar um lanche, fazer umas fotinhas assim, dos bolos, dos salgadinhos, né? Dos quitutes aí para o pessoal da internet. Mas lá eles têm a geladeira, tem outras maneiras também de dar um jeitinho. Então vejam, não é? Que a gente, não é? Termina. No Brasil parece que tudo acaba em pizza, até o trabalho voluntário acaba em pizza. Então o pessoal se reúne, vai para o restaurante, vai para a padaria, vai comer pizza. E aí vira aquele momento de confraternização. Além da companhia dos amigos espirituais nobres, daquela consciência tranquila, não é? A gente vai estar ali também confraternizando com os amigos para a união. Porque às vezes a gente está na casa espírita ali, não é? Se estribuchando todo para se comunicar com os espíritos. E às vezes a gente não sabe nem o nome do companheiro que senta ao lado. Os dramas porque ele está passando. Às vezes quem está precisando da cesta básica é o companheiro que está ao lado na mesa. E a gente não sabe. Uma vez em Fortaleza, eu era dirigente
de um grupo mediúnico. E uma das melhores médias, ela faltou 5 vezes seguidas. E aí, quando ela chegou, lá a gente faz 2 ou 3 reuniões práticas de trabalho mediúnico e uma reunião de estudo, de teoria. E quando foi no dia da teoria, além de todos os médios estarem obrigatoriamente matriculados e frequentando algum tipo de estudo na casa, seja estudo do Livro dos Espíritos, das obras básicas, do estudo sistematizado da doutrina, enfim, do Evangelho, tem que estar estudando, médium tem o dever de estudar. Porque a gente é muito frágil, é muito fácil também de receber as influências. Então, depressão e médium é só o que tem. Então é importante esse estudo, que é a nossa proteção, que é a nossa garantia. Está lá no Livro dos Médiuns também. Quando eles falam da fascinação, os espíritos de Zé Kardec, quando o médium então está fascinado, aparece um espírito para ele, ou traz mensagens, e que se apresenta com um nome muito ilustre, traz ensinamentos muito pomposos, muito inteligentes, interessantes, e o médium começa a ficar cada vez mais vaidoso, mais orgulhoso, e qualquer crítica ele já se melindra. É um mau sinal quando a gente se melindra por qualquer coisa. O nosso orientador espiritual diz assim: Nazareno, nós os espíritas esquecemos que fizeram Chico Xavier, que era todo amor, toda bondade, toda ternura, toda renúncia. Chico, com apenas 5 anos de idade, órfão de mãe. O pai teve que distribuir os filhos com vários amigos, vários parentes. Ele, com a madrinha muito severa, ele vai levar todo dia uma surra com vara de marmelo. Tinha um garfo espetado em seu abdômen, que provocou mais tarde uma hérnia. E Chico foi obrigado a lamber feridas da perna do menino Moacir, que era filho adotivo de Dona Rita de Cássia. Vejam que ela era uma mulher boa também, porque quem adota um filho alheio, quem ainda recebeu um afilhado para cuidar, certamente tem bom coração, é porque ela não compreendia, porque a sua religião não o interpretava, não o fazia esclarecer. Como é que aquela criança dizia ver os espíritos? Só podia ser coisa do demônio. Ela fazia, e Chico ia dizer: Dona Rita, minha madrinha, foi minha educadora. Então Chico é obrigado a lamber feridas várias noites da perna do menino Moacir, que não sarava, e ficou curado. Mas a gente não, ninguém pode falar sobre o nosso trabalho, que a gente já fica revoltado. Não, olha, o dirigente falou isso de mim, não, eu vou embora. Aí abandona a casa espírita, porque acha que está fazendo um favor de vir aqui. Eu já vi diretores de casa espírita dizerem numa reunião, olha assim: não, eu sou voluntário, como se estivesse dizendo assim, eu estou aqui fazendo um favor. Meus amigos, nós somos os mais necessitados. Aqueles que trabalhamos somos aqueles que mais precisamos. E o trabalho é a nossa terapia. Eu trabalho, até hoje o meu pai também trabalha, nos ensinava Jesus. Então a gente se melindra. O médium fascinado, então, ele se isola do grupo, está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23. E quando ele se isola, ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores, que às vezes nem são maus, mas são espíritos que trazem suas opiniões pessoais, suas questões, seus sistemas, suas crenças, mas ele acaba comprometendo a doutrina espírita. Então, voltando lá para o nosso grupo, onde a gente estava, essa médium faltou várias vezes seguidas, e na reunião de estudo, em público, logo no grupo, já comecei errado, porque Jesus pede para a gente chamar em particular o nosso irmão que se encontra em erro. Mas fulana, você faltou tantos dias, você não sabe que é importante a sua idade, a pontualidade, a disciplina, você tem que estar frequentando a reunião mediúnica. E ela disse: Nazareno, eu não sei se você sabe, mas eu sou mãe solteira. E o meu filho nasceu muito doente. Ele teve que passar por várias cirurgias. E nesta última cirurgia, eu não tinha ninguém com quem deixar o meu filho. Meus amigos, ninguém do nosso grupo mediúnico sabia do drama que a nossa irmã estava passando. Eu, que era o coordenador, o dirigente, o doutrinador, que chamava antigamente, hoje a gente está preferindo dizer esclarecedor, dialogador. Nós não sabíamos o que a companheira estava fazendo. E a gente lá fazendo aquele esforço para conversar com os espíritos, e a gente não conversa nem com os companheiros da casa, do grupo de trabalho, não é? Então, ter este amor aqui, essa fraternidade. Então, quando a gente vai falar sobre o antídoto da depressão, com várias dessas causas, como a gente falou aqui, da obsessão, enfim, do uso da medicação, vamos dar a medicação.
Quando chegou em Brasília, então, eu estava lá, não é? Comecei a ficar com saudade da família, dos amigos, do grupo, das praias do meu querido Ceará. Não é? Que tem toda parte, só não tem no Ceará. Tem tantas praias em todo o nosso planeta que é lindo. Aí eu comecei a ficar romântico de novo, né? Aí eu fui procurar, né? Estava inquieto, mas meu Deus, eu tinha feito o tratamento espiritual. Será que esse negócio de doutrina espírita, do tratamento não funciona? Né? E aí o Espírito São meu Lucas e disse, meu filho, é porque naquela época em Fortaleza foram atendidos alguns espíritos que você prejudicou. Mas agora que a gente viu que você está melhor, que você está mais fortinho, está mais preparado, a gente disse, manda vir mais uma parte da turma aí que ele prejudicou. Porque Deus, sendo soberanamente justo e bom, Ele jamais nos dá fardos que a gente não pode suportar. Então, se viesse todo mundo de uma vez, a gente não dava conta. Então vem aos pouquinhos. Aí, né? Aí eles olham, busca o tratamento médico, busque também o tratamento espiritual. Aí eu fui lá, a médica queria me dar um remédio bem fraquinho. Não, doutor, eu quero um remédio mais forte. Elas, mas por quê? Porque eu quero ter mais alegria de viver, quero ter mais animação, quero ter mais boa vontade. Porque se eu ficar em casa lá romântico, não sei o quê, pensando na morte da bezerra, como a gente fala, né? Eu não vou trabalhar. E aí o Espiritismo nos ensina que a caridade que cobre a multidão de pecados, que este amor em ação. E aí a gente vai, não é, se beneficiando também. Que alegria poder ter a médica. Como ajuda, como faz diferença. Tem gente que chega lá no psiquiatra dizendo, doutor, minha vida está uma tristeza, olha, eu não amo mais minha mulher, não amo mais meu esposo, olha, doutor, pois toma esse remedinho aqui. Depois de uma semana ele volta, doutor, eu amo minha esposa, eu amo minha família. Era um problema químico, era a falta da dopamina, a falta da serotonina, da adrenalina e tantas outras questões. Então, tem pessoas que precisam ainda naquele momento de estar usando a médica. Vamos usar. Porque o medicamento ajuda até que a gente não entre na sintonia dos espíritos mais atrasados, menos felizes, e que a gente possa então estar, não é, em condição de melhor, de bom humor, e até para dar o primeiro passo para fazer atividade física. Mas eu faço caminhada. Caminhada não resolve, pessoal. Se você tem menos de 70 anos, caminhada não é suficiente. Tem que fazer mais que isso. Tem que ser um exercício mais vigoroso, mais intenso, seja uma dança, vai fazer um yoga, vai fazer um tai chi chuan, não é? Vai fazer tantas atividades que nós temos aí, maravilhosas, e a gente poder fazer uma musculação, qualquer coisa que você queira, que você goste, um esporte, porque só a caminhada é pouco, a não ser que você tenha por volta, acima de 70 anos de idade, né? Porque aí sim tem que ser uma coisa mais moderada. Então, atividade física. Então, um remédio ajuda na atividade física, ajuda na sair daquela sintonia dos espíritos atrasados. Então, para combater a depressão, qual seria o melhor antídoto? Então, hoje a gente vai falar sobre Jesus e a alegria de ver. Vamos trazer um trechozinho só da palestra, que ela é mais longa, e a gente tem que fazer essa introduçãozinha sobre depressão. E a gente vai, então, começar a apresentar aqui alguns slides para vocês. Então, o antídoto da depressão, primeiro, cultivar a alegria, não é? Quando a gente lembra que na Idade Média, sorrir poderia ser considerado até demoníaco, uma coisa ruim. Os frades, os monges eram muito sérios em certa época. Quando o evangelho significa o quê? Boa nova, é só ler aqui, pessoal, está aqui, ó. Boa nova, boa notícia. Ora, se é boa notícia e a gente recebeu e continua triste, talvez a gente não tenha entendido muito bem essa boa notícia, não é? Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná. Quando pergunta se seus discípulos não jejuariam, eles dizem, mas como é que eles podem jejuar se eles estão na presença do noivo, em plena festa de casamento? Mas mais tarde eles vão jejuar. Então, a sua mensagem de alegria, quem sabe o que significa bem-aventurados no Sermão do Monte? O Sermão do Monte, que a gente vive repetindo. Quem sabe o que significa bem-aventurados? Está aqui, pessoal, só ler, ó. Felizes. Então, Jesus vai falar de felicidades. Então, o antídoto para a depressão é buscar a alegria, buscar o Evangelho, buscar a doutrina espírita que nos explica o Evangelho de Jesus. Então, ele inaugura, não é, aquele sermão maravilhoso, o poema mais belo que o mundo já conheceu. Felizes os pobres de espírito, os pobres de orgulho, os humildes, como ensina Kardec, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia, né? Felizes os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E vai falando de felicidades que nos aguardam, porque na terra nós teremos dificuldades, desafios evolutivos, não é? Nós teremos sim, mas deveremos ter bom ânimo. Enquanto que a doença, a medicina, a tristeza diz que a tristeza adoece. Nazareno, e a gente pode buscar o nosso bem-estar? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 719, Kardec pergunta, merece censura? Ou seja, é lícito o homem procurar o seu bem-estar?
Olha o que os Espíritos respondem. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa dos outros. E que não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Nazareno não entendi esse começo, mas final não entendi não. Como é que é esse negócio? Pessoal, o que é que cearense como eu gosta de comer? O que é que o cearense gosta de comer? Farinha, rapadura, carne de sol, castanha de caju, água de coco, manteiga da terra, né? E o que é que ele gosta mais de fazer? Se balançar na rede. Pessoal, se o cearense passar o dia comendo essas coisas gostosas e deitado na rede, ele vai crescer espiritualmente? Ele vai evoluir? O que é que vai crescer? A barriga e a preguiça, né? Então esse bem-estar exagerado não é bom. O bem-estar, a gente pode e deve procurar o bem-estar, mas aquele em excesso, a gente vai perdendo a força física, vai ficando, não é? Descuidando do corpo, vai perdendo a força moral, que é a força de vontade, a determinação, a garra. Então esta é que a gente tem que estar sempre, né, cuidando dela também, tá certo? E o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, Nazareno? Tem lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 10, o homem no mundo. Olha o que o Espírito Protetor vai nos trazer a mensagem. E se esse verbo aqui, sede, é sejam, está no modo imperativo, é uma ordem. Sede alegres, felizes, mas seja a vossa alegria que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Olha, então os Espíritos dizem que a gente deve ser alegre, deve ser feliz. E não ficar cultivando a tristeza, não é? Essa não, é a própria nossa missão. E para que nós estamos aqui na Terra, nós já vimos, para nos autoaperfeiçoarmos, nos melhorarmos. Não é melhorar o marido, nem a esposa, nem o vizinho, nem o colega, não. É para a gente se melhorar, porque a gente não vai conseguir mudar os outros. E a tristeza, ela é fruto de crenças, da gente não saber lidar com as, entre aspas, perdas. É fruto do nosso perfeccionismo, da frustração, da falta de aceitação, da falta de motivação. A tristeza é fruto da falta de esperança, de paciência. É aquela compulsão de querer controlar os outros, não é? E essas ideias, pela repetição, eles se transformam em processo hipnótico, obsessivo, é uma auto-obsessão. A gente faz uma prece de 1 minuto antes de adormecer, não é? E a gente passa o dia inteiro, 16 horas por dia, o quê? Com pensamento de revolta, de perfeccionismo, de frustração, de desmotivação, não é? De encrenca, de pessimismo, de tudo. A gente é como se estivesse rezando ao contrário o dia inteiro. E só 1 minutinho rezando da maneira correta. E já dorme, não reza nem com fé normalmente, não é? Então, olha como a gente tem que mudar os nossos pensamentos. Tudo isso é feito do medo, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do apego, da culpa e da ignorância. E lá no livro A Gênese, Kardec diz que existe uma causa principal para quase todas as nossas imperfeições morais. Quem sabe qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Um de cada vez. Levanta a mão para a gente fazer uma sequência, para todos poderem falar, todos querem participar. Todos certamente já leram o livro A Gênese, é também obra básica do professor Allan Kardec, não é? Aliás, dos Espíritos Superiores, organizada por ele. Lá ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. É o instinto de autopreservação da espécie. Ele não vai avançar nesse estudo, ele fica por ali, o livro é de 68, ele vai desencarnar no ano seguinte, em 69, mas o nosso orientador disse: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a sede, nós temos a fome, daqui a pouco a gente vai dar um jeitinho nela. Nós temos o sono, nós temos o instinto do sexo, nós temos o instinto maternal, nós temos o instinto da gravidade, mas tem um instinto que é muito útil, mas é muito perigoso: o medo. O medo, ele é útil porque ele impede a gente cometer loucuras, mas ele pode também provocar muitas outras questões. Por exemplo, o que é o egoísmo? O que é a avareza? Não é o medo de passar fome, passar privações, passar necessidades? Um dos maiores medos da psicologia é o medo da rejeição dos nossos pais. Então nós queremos agradar muito os nossos pais, nós queremos muito o aplauso deles, o aplauso da sociedade. Então, como eles normalmente, não é, apreciam as pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, a gente vai querer o quê? Ganhar dinheiro, ser rico, mesmo que infeliz. Para poder o quê? Para receber a aceitação dos nossos, o amor deles. Estava lá o Félix, né, da novela, sofrendo tanto para receber o amor do seu pai, o César, não era? Olha como estava até na novela.
Então a gente tem essa preocupação. Então o quê? Para ganhar dinheiro a gente vai desenvolver o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Tudo o que é fruto do medo. O que é inveja? A inveja é também fruto do medo. Aquelas mulheres lindas, aquelas top models, aquelas atrizes de cinema, não é? Elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são belas, são lindas, são jovens, são ricas, não é? Elas são uma ameaça para a nossa autoestima, porque elas fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente é gordinho, né? E para compensar aquela inveja que ele está nos concorrendo, o que é que a gente faz? A gente usa outra arma chamada maledicência. A fofoca da fulana, olha, eu sei que a fulana está usando droga, que o marido está botando chifre nela, enfim, a gente começa a falar mal, porque fazendo os outros diminuir, aparentemente a gente cresce, porque quem brilha muito nos ofusca. Então inveja, a maledicência, olha, é fruto do medo. O ciúme, que é ciúme? O ciúme é amor. Ciúme é problema de autoestima, a gente tem medo de perder o ente querido. O que é ansiedade? Aqui é alguém que já teve gastrite, esofagite, ou uma dessas ites da vida, além de mim? Aí quando eu levanto a mão, mais gente levanta o braço, né? O que é ansiedade? Ansiedade não é o medo do futuro, do que pode acontecer, muitas vezes não acontece. Mais de 90% das nossas preocupações não ocorrem. E quando acontecem, elas não são tão trágicas como a gente imaginava. E a gente aprende na doutrina espírita que é esse antídoto contra a depressão. Que existe uma programação reencarnatória, está lá na questão 258 e seguinte do Livro dos Espíritos, falando que antes da gente reencarnar, a gente teve o livre-arbítrio, não é? De escolher o gênero de provas que iríamos passar aqui na Terra, os nossos desafios evolutivos para que a gente crescesse e saísse daqui muito melhor. Que existe livre-arbítrio, mas tem um certo determinismo, está lá na obra. Vale a pena a gente ler Kardec, vale muito a pena estudar Kardec. Então, quando a gente compreende que tem uma programação, então eu só vou passar por aquelas provas ou por aquelas expiações que serão úteis para o nosso crescimento espiritual, porque Deus, sendo perfeito, justo, soberanamente bom, a gente só vai passar pelas provas que precisamos. A gente não vai passar por nada que não precise. Então por que ficar inquieto? Jesus há 2000 anos já nos falava: não se vendem 2 passarinhos por um asse, por uma moeda de pouco valor, por R$1. Pois eu vos digo a verdade que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, né? Está pouquinho. Então vejam, por que ficar sofrendo? É medo do futuro. O medo vai provocar uma série de outros problemas, não vai dar tempo para a gente falar, aqui todos eles, não é? E Nazareno, você está falando tanto de medo, já estou ficando com síndrome do pânico, tanto você falar sobre medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal, para a gente avançar? A fé. A fé, não é? É a mãe de muitas virtudes, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E com a fé robusta, a gente vai enfrentar todos esses receios, todos esses medos. A gente vai ter a coragem para enfrentá-los com resolução. E Kardec nos ensina que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, com a fé robusta, a gente vai vencer. Vai ser menos egoísta, menos ciumento, menos avaro, menos ganancioso, menos medroso, menos omisso no bem, menos covarde. Vamos evitar vários problemas que o medo nos provoca, se a gente tiver uma fé robusta. Nazareno, eu compreendi muito bem. O problema é que a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? O pessoal da internet está doido para responder e não pode, que eu não posso escutá-los. E vocês estão todos quietinhos. Pelo conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então esse conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós? Espíritos imortais, indestrutíveis, nós somos verdadeiros super-homens, super-moças, e não existe a criptonita. A única criptonita é o desânimo, que a gente se entrega, como está lá no livro Jesus no Lar. Neil Lúcio, o Espírito Querido, traz pelas mãos de Chico Xavier a história de um grande trabalhador, que com sua família enfrentava todas as adversidades. Veio então os espíritos, vieram os espíritos maus querendo abatê-los e lhes impuseram a prova da doença. E eles, em vez de se deixarem abater, se fortaleceram ainda mais e continuaram trabalhando no bem, divulgando o Evangelho.
Depois eles então usaram outras provas, como a maledicência. Então a cidade toda ficou falando mal deles. E eles, ainda assim resolutos, continuaram firmes. Veio então a prova da pobreza. Eles experimentaram a penúria física, mas como haviam entesourado tesouros nos céus, eles prosseguiam firmes e felizes. Até que um espírito mau teve uma ideia. Se aproximou do trabalhador e começou a insuflar nele mensagem de desânimo, de baixa autoestima. Quem você pensa que é para estar falando de Jesus? Com que autoridade você está pregando o Evangelho? Você acha que você não tem defeitos? E ele foi começando a aceitar aquela sugestão e foi se deixando abater pelo desânimo. E ele e a sua família deixaram de dar uma grande contribuição para a humanidade. Então, a única criptonita é o desânimo que a gente não pode alimentar. Vamos ficar em reflexão, vamos ficar românticos, mas logo em seguida vamos caminhar na direção do Mestre, né? Então vejam, a gente compreende essas questões todas. Então, com esse conhecimento que liberta, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que a gente passa pela depressão, qual o antídoto para a depressão? Pelo conhecimento e também pelo autoconhecimento, de que nos fala a questão 909 do Livro dos Espíritos. Então, esse conhecimento então que nos liberta, a gente vai em frente. Então, alegria, satisfação e contentamento. A gente vai passar rápido os slides por conta do horário de vocês. Está todo mundo já pensando no lanche. E eu também. Né? A própria Joana de Ângeles nos fala que a insatisfação é útil ao progresso. Se a gente ficasse completamente satisfeito, a gente se acomodava, a gente se entregava. Então, nada disso. Não é? A gente vai avançar. Veja quantos motivos a gente tem para alegria hoje. Antes havia tantas guerras. Hoje tem ainda, mas muito menos do que antes. Antes, tantas secas. Hoje já temos outras soluções, irrigação, enfim. Apesar que nós estamos passando por um período difícil agora de pouca chuva. Frio, hoje a gente tem o fogo, tem a calefação, o aquecimento. Antes, tantos animais ferozes, hoje a gente tem os animaizinhos domésticos, os cãezinhos, né? Os gatinhos, os bichinhos que nos trazem tanta alegria de viver. Já está comprovado que ajuda a combater a depressão a gente ter um animalzinho doméstico. É bom para o coração, literalmente. A gente chegar em casa e aquele cachorrinho fazer aquela festa pela nossa presença, né? Aquilo faz bem, o amor faz bem, né? Então, antes eram animais, agora não, animaizinhos domésticos. Antes a escuridão, agora tantas luzes, tanta energia, não é? Antes tantas doenças, hoje tantos tratamentos, antes tantas dores, anestesia, saudades, agora tantos meios de comunicação, inclusive mediúnica, os sonhos. Antes tanta escravidão, agora tanta liberdade. Antes tanta insipidez, tanta tristeza, hoje tanta arte, tanta música, tanta poesia, teatro e até cinema espírita, olha que maravilha, para nos trazer a alegria de ver. Antes tanta ignorância, agora tanta ciência, tanto conhecimento que nos liberta. Antes a gente sofria com tanta saudade de Jesus, a gente não compreendia tanto o Mestre, e agora nós temos o Consolador prometido por Ele há 2000 anos em nossos corações. Mas Nazareno, olha, para ser feliz, para realmente acabar com a depressão, eu acho que é satisfazendo meus desejos, só que os desejos, meus amigos, têm consequências. Leiam a mensagem da desgraça real do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Delphine de Girardin. Vocês me perdoem o francês, porque eu sou francês, é lá do Ceará. Ou seja, né? Eu não sei nada de francês, na verdade. Então, a gente acha que para ser feliz é o quê? É comer muito. Só que tem um defeito horroroso, pessoal. Qual é? Engorda. Aumenta a pressão, colesterol, diabetes. Porque, então, não é a solução, não é comer muito. Ah, mas eu gosto de dormir, só que isso nos aliena, a gente perde o tesouro. Não é precioso do tempo. Ah, eu quero descansar, quero facilidade, só que isso nos enfraquece, nos atrofia. Quando a gente lê o livro Nosso Lar, né, Zé? A gente vai ver, tem um momento em que André Luiz vai através de um aparelho como se fosse uma televisão. André Luiz escreve, era a década de 40, ninguém sabe muito bem. E ali a sua família, Dona Laura, Judite, enfim, está lá até o ministro Clarencio e André, eles vão assistir quando o marido de Dona Laura, ele já está reencarnado na Terra. Ele tem 3 anos de idade, mas como é um espírito já mais evoluído, ele durante o sono físico, ele consegue se desdobrar, sair do corpo e vai conversar com sua família que se encontra na cidade espiritual de Nosso Lar. E lá eles conversam longamente através daquele aparelho especial. E quando terminam, Lísias pergunta: papai, o que é que o senhor gostaria que nós fizéssemos pelo senhor, já que o senhor está aí na terra? Ele vai dizer: meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui no planeta, para que isso não comprometa a minha encarnação. Olha que coisa curiosa. A gente querendo moleza, né?
E os espíritos superiores pediram para não terem facilidades, pediram para terem a porta estreita, para realmente, com esses desafios evolutivos, crescerem muito mais, né? Está lá também Matilde no livro Libertação, mesma coisa, não é? Quando ela vai reencarnar, a filha de Margarida, que era aquela obsediada, com espíritos hipnotizadores ao seu lado, depois de Gube auxiliar, junto com André Luiz, não é? E ela própria esclarecer Gregório, não é? Um grande líder das trevas. Matilde então diz: Margarida, eu vou reencarnar como sua filha, mas por favor, Margarida, não me trate como uma boneca, não me encha de mimos, para que isso não comprometa a minha missão na Terra. Olha, e a gente estragando os nossos filhos, né? Dando tudo que eles não precisam. Então, a gente vê, não é? A questão, a gente quer que os espíritos façam tudo, a gente não vai ter nenhum mérito, não é? Porque eles não vão nos carregar nos braços, eles não vão fazer aquilo que nos compete realizar. Vão nos inspirar, vão nos auxiliar, mas cada um tem que aprender a andar com as próprias pernas. Se eles nos carregarem nos braços, a gente vai ficar atrofiadinho, a gente não vai aprender a caminhar sozinho. Ah, Nazareno, eu não gosto de estudar, só que envelhece, emborrece. Diz que aparece um tal de alemão, um tal de Alzheimer, começa, não é? Aí atrás do nosso pé, não é? Ah, Nazareno, eu quero a riqueza. Se eu tivesse a riqueza, não é? Eu não tinha depressão. Só que, meus amigos, a riqueza, se ela é fruto do trabalho honesto, os espíritos dizem a Kardec que é uma bênção, porque o trabalho é uma lei divina. Não tem nenhum problema, mas que ela é uma prova muito difícil, porque ela exacerba, ela aumenta o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Os dois maiores defeitos que nós ainda trazemos. Então, é difícil, é fácil a gente falhar nessa prova, por isso Jesus nos advertiu também. A gente vai ficar vivendo com medo de sequestro, vamos ter problemas com os filhos, vamos estragar os nossos filhos, e ainda quando a gente desencarnar, quando deixar a herança, vai ficar a família toda dividida, brigando, disputando os bens materiais. E a gente lá no mundo espiritual preocupado, sofrendo, lamentando: meu Deus, por que a minha família está assim? Então a riqueza não é que vai trazer o antídoto contra a depressão. Ah, eu queria um emprego. Aí a gente se acomoda muitas vezes, não é? Ah, eu queria seduzir, eu queria ser o Dom Juan, o Casanova. E aí, em vez da gente encontrar uma gema, a gente vai encontrar o quê? Algemas que vão nos prender aqui na Terra. Essas lesões afetivas que nos ensina Espírito Emmanuel no livro Vida e Sexo. Como a gente tem sido irresponsável nos relacionamentos. Então, conquistar os outros, ou as meninas, não é que vai nos trazer felicidade. Ah, Nazareno, quando eu me apaixono, eu fico feliz. Só que a paixão é ilusão. Já está comprovado cientificamente que quando a gente se apaixona, a gente recebe uma descarga muito grande de dopamina. É um neurotransmissor, é como se fosse um antidepressivo natural. A pessoa fica diferente, né? Já viram como é que é? Aquela pessoa que é toda grosseira, né? Que atende o telefone, derruba a água assim também e tal. E aí, toda grosseira, aí quando atende o telefone, diga lá, o que é que você quer? Quando está apaixonado, como é que ele faz? Oi, meu amor. Fica toda diferente, né? É realmente uma droga, só que como todas as drogas, ela não traz felicidade e ela passa, depois de 6 meses, depois de um ano, passa. Se conviver então, é que passa rápido. Como a gente fala, depois que comer 1 quilo de sal juntos, aí a paixão vai embora, porque a gente então a paixão é ilusão, a gente não se apaixona pela pessoa, mas por uma imagem que a gente cria, uma imagem que não é verdadeira, e a gente cria essa imagem, então a gente vai se desiludir. Então a paixão vai terminar em desilusão, e a gente pode sofrer. Ah, Nazareno, mas essa última aqui, essa aqui eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Você sabe o que acontece quando a pessoa aposenta? É uma das maiores causas de depressão. A falta de atividade, não é? Não é exatamente aposentar, mas a pessoa parar de ficar lá em casa olhando para as paredes sem fazer nada. E você sabe o que acontece mais? A pessoa ainda vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? O povo olha pra gente assim, olha, já que tu tá aí à toa, se aposentar, você vai ali pegar as crianças na escola. Já que tu tá aí sem fazer nada, vai na farmácia ali, vai na padaria. A gente vira jaquetu. Seu Duval, já que tu tá aí à toa. Então vejam que não é aposentadoria que vai ser o melhor antídoto para a depressão, né? Então, qual é o melhor antídoto, então, para a gente ter essa alegria de ver? Quais são? Olha aí, primeiro, a amorosidade, o amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças, com todas as tuas posses, como nos esclarece também Haroldo Dutra Dias, o expositor querido de Minas Gerais, né? Então, desenvolver o amor ao próximo e também o amor a si mesmo, o alto amor, que é fundamental, que a gente não aprendeu ainda. A gratidão, agradecer por tudo o bem
que a gente recebe. Por todo o mal que deixa de nos acontecer, a gente nem sabe, a gente está lá na estrada, em alta velocidade, nós nem sabe, os Espíritos livraram a gente de um problema, a gente nem ficou sabendo. Então agradecer pelo mal que deixa de nos acontecer, e agradecer também pelo mal que nos acontece. Chico Xavier dizia que o mal, na verdade, é um bem que a gente não reconhece a princípio. Então às vezes a depressão é, na verdade, um bem que vem em nosso favor. Chico dizia que Jesus é o bom pastor, e é verdade, mas qual é o bom pastor? É o que deixa as ovelhas fazerem o que elas querem? Não. O bom pastor é aquele que conduz o rebanho com segurança, então ele tem que ter aquela vara, aquele, não é cajado, que ele puxa a ovelha teimosa. Tem que ter um cachorro feroz, que ele lança no encalço da ovelha que ameaça desgarrar-se e cair no desfiladeiro. Então, às vezes a gente é uma ovelhinha tão muito atrapalhadinha, que a gente sai e aí precisa do cachorrinho lá buscar a gente. E a gente não gosta, né? Amiga depressão, amiga dor, como dizia nosso querido Leon Denis. Então, amiga dor, então venha nos trazendo de volta para o rebanho, para a segurança com Jesus. É como Paulo nos ensina, de tudo dá graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então tudo, meus amigos, é para o nosso bem. Bezerra de Menezes disse certa vez que nós estamos aqui na terra para sermos consertados, como se fosse uma oficina. E um dia eu estava falando para um grupo de soropositivos HIV, de pacientes portadores de AIDS. E naquela noite eles estavam mais abatidos do que o habitual. E eu comecei a lhes falar. E eu disse, meus amigos, todos nós estamos doentes. Se não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma. Quantos de nós trazemos, não é? Que estão cegos, é verdade, mas quantos outros de nós somos aqueles que temos a cegueira do orgulho? Quantos daqueles que são surdos, é verdade que não podem escutar? Mas quantos de nós ainda temos os ouvidos moucos para o apelo daqueles que sofrem? Quantos de nós realmente reencarnamos ou passamos pela prova da paralisia? Mas quantos daqueles nós outros estamos ainda paralíticos, não damos um passo na direção do nosso semelhante que precisa da presença do Cristo, porque estive enfermo ou preso e tu foste me visitar? Quantos que estão realmente com problemas cardíacos, mas quantos de nós outros estamos com o coração endurecido pelo egoísmo? Então vejam que todos nós aqui ainda estamos enfermos. Uns enfermos do corpo, outros enfermos da alma, outros da enfermidade da alma passando para o corpo para ver se a gente desperta. Porque também há doença para o nosso benefício. Então agradecer até pelo mal, e é a doutrina espírita que vem nos trazer o Evangelho de Jesus, a luz do mundo, para que a gente possa encontrar o consolo para as nossas almas, não é? Então a gente vai ver que a doutrina espírita muda muita coisa. Vou até passar bem rápido. Vamos lá. Antes, tantas doutrinas, tantas filosofias. Não é crítica a nenhuma religião em especial, nenhuma filosofia, porque a gente vai falar de filosofias também aqui. Mas antes vejam que a gente acreditava num Deus vingativo, num Deus que castiga. A doutrina espírita nos diz, como Jesus nos ensina, que Deus é Pai, que é Pai nosso que estais nos céus, é de todos, um Deus que ama e não um Deus que castiga. Antes a gente sofria pelo pecado original, agora a gente sabe, como Jesus nos ensinou, que a cada um segundo as suas obras. Antes a culpa, agora a responsabilidade. Penas eternas, não, agora a gente sabe que há consequências justas e nós é que nós construímos o futuro. Antes a gente fazia sacrifícios de animais aos deuses, até de pessoas em outras encarnações e outras eras. E Jesus vai nos dizer, misericórdia quero e não sacrifícios. Antes a gente fazia promessas, negociatas com os chamados deuses. Agora a gente sabe que existe uma lei de amor, de justiça, de misericórdia, de caridade, e que não depende da necessidade do merecimento. Antes a gente vivia no ascetismo, na clausura, nos mosteiros, no alto das montanhas, não é? E os Espíritos, ao contrário, vêm nos dizer, vivei como vivem os homens do vosso tempo. Não precisa, não é se recolher no isolamento, não. Antes o celibato imposto, obrigatório, não podia, não é? Não podia casar. E hoje a gente pode namorar, pode casar, claro, por que não desenvolver a família e aprender também essa grande lição, esse grande aprendizado para todos nós, né? Antes os médiuns nós éramos considerados bruxos, loucos, endemoniados, e agora podemos ser trabalhadores de Jesus. Antes a obediência cega, agora a liberdade. Antes jejuns rigorosos, agora a temperança. Antes havia restrições alimentares,
não podia comer carne disso, não podia comer daquilo, não sei o quê, não é? Não, agora a alimentação conforme a Constituição, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Antes tinha que passar por iniciações místicas, certos tipos de rituais, não é? E agora sabemos a importância da transformação moral, que isso realmente não é, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Antes havia necessidade de alguém nos confessar os pecados para sermos perdoados, e agora nós sabemos que Deus está na consciência, como ensina a questão 621. Antes o karma inexorável, agora sabemos lei de causa e efeito, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Antes a gente tinha medo dos demônios em vez dos anjos, agora sabemos que são espíritos como nós, são pessoas, são gente. Os anjos são os espíritos puros, mais antigos, nossos irmãos, que nos aguardam na marcha evolutiva. Os chamados demônios são nossos irmãos, pessoas a quem prejudicamos em outras vidas, ou mesmo nesta, e que são nossos personal trainers, professores particulares, para que a gente possa crescer. Antes era proibido questionar, havia livros proibidos, agora não, a gente tem a liberdade, mas é bom conhecer as boas obras. Conhecer Allan Kardec, a gente pode ler qualquer coisa depois que a gente lê Kardec, que a gente vai ter, não é, a base fundamental para todos nós. Roupas proibidas, agora a roupa conforme a ocasião. Antes o dízimo obrigatório e agora a contribuição sempre voluntária. Antes a morte separava as mães, os filhos, agora nós sabemos que o amor nunca morre, que nós estamos sempre juntos. Antes havia mistérios reservados aos iniciados, agora não, respostas lógicas e racionais. Antes havia, não é, a disciplina rigorosa. A quem muito foi dado, muito será cobrado, e quando eu lembrava de todos os livros espíritas que eu já tinha lido, eu dizia, vixe, eu estou lascado. Que eu não estou fazendo 1% do que os bons espíritos recomendam. E não entendia, mas quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, a gente vai ver dois Cristos diferentes. O Jesus rigoroso, firme, enérgico, quando ele falava aos fariseus, aos doutores da lei, chamava de raça de víboras, né? De túmulos caiados, hipócritas. Isso era amor, porque eles tinham muito conhecimento e geravam um sentimento de culpa nas pessoas. Usavam como santos, mas eles próprios não praticavam o que pregavam. E quando ele falava aos pecadores, às pessoas simples, às pessoas arrependidas, ele era sempre generoso à mulher adulta. O que é que ele faz? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor, pois eu também não te condeno. Vá, e de futuro não tornes a pecar. Ele não deu um sermão na mulher adúltera. Ele podia, o espírito puro estava sem pecado, podia tirar pedra. Ele não atirou pedras. E ainda deu de futuro para ela, olha, não vire santa hoje não, mas de futuro, faça um esforçozinho, não volte a pecar. Porque a natureza não dá saltos, não é? A evolução é gradativa, então a gente vai compreendendo, não é? Que essa questão, então, quando a gente compreende, Jesus tinha dois discursos, quando ele falou a quem muito foi dado, muito será cobrado, ou muito será pedido, dependendo da tradução, com quem que ele estava falando? Com um pecador, ou com um doutor da lei, com um fariseu hipócrita? Com quem que ele estava falando? Com um fariseu, provavelmente, não é? Mas foi Allan Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, que há 150 anos nos trouxe a melhor interpretação, dizendo que Jesus fala aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar as recompensas que Jesus nos fala. Ele dizia que receberíamos em cêntuplo, 100 vezes mais, tudo aquilo que renunciássemos na terra por amor a Ele. Falou-nos do galardão, da recompensa, do tesouro, do reino dos céus, da alegria plena, que estaria conosco até a consumação dos séculos, que iria nos preparar lugar à frente de nós, para aí onde Ele estiver, nós estivéssemos também. Então Ele nos fala dessa... Mas a gente só fala o que a gente só repete na casa espírita? Olha, como muito foi dado, muito será cobrado, né? E a gente não fala o restante, né? Mas será muito dado se souberem bem aproveitar, como ensina Allan Kardec. Olha como Kardec nos faz entender Jesus. Antes havia sagração gratuita, agora não. A gente sabe que é a lei de evolução, a cada um segundo suas obras. E o que é que mudou com a doutrina espírita? Bom, medo, a gente já viu. Feiura era uma coisa horrorosa, né? A gente achava ruim quando a gente era feinho, ficava com inveja da pessoa bela. E a gente vai ver nas obras dos espíritos André Luiz, do espírito humano, dizer que a feiura, muitas vezes, a doença física, algum tipo de deficiência, é como se fosse uma armadura para nos proteger. Então a gente, quantos espíritos superiores, está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pedem para reencarnar trazendo alguns defeitos, algumas questões, para o quê? Para a sua própria proteção. Vamos ver? Os grandes missionários, alguns deles só aqui. Madre Teresa de Calcutá era bonita fisicamente, pessoal? Não era bela, não é? Irmã Dulce da Bahia era bonita? Não era bonita. Chico Xavier era belo? Não, Chico também não era bonito. Francisco de Assis, meus amigos, dizem que era feinho de doer. Por que eles pediram para vir assim? A gente não tem a programação, o livre-arbítrio antes de reencarnar?
é como proteção espiritual, porque eles têm, né, um magnetismo tão grande, um carisma tão grande, que se fossem ainda belos, bonitos, talvez fossem tão assediados que comprometesse a sua missão aqui na Terra. Então olha que maravilha, quem veio feinho, não é? Está protegido, está ótimo, está seguro. E aquelas pessoas lindas, aquelas atrizes, aqueles atores, dizem, meu Deus, não é? Ajuda essa pobre alma, porque ela está passando por uma prova difícil. E é verdade, é verdade. E o feinho lá na boa, tranquila. Então vejam como muita coisa muda com a doutrina espírita. A pobreza a gente viu que é segurança, a dor é uma mestra amiga, a doença, diz-nos André Luiz, é um dreno purificador. Porque a encarnação no corpo físico é como se fosse um carvão, um filtro, um carvão milagroso, está lá no livro Entre a Terra e o Céu, que vai absorvendo as imperfeições que nós trazemos no perispírito, no corpo espiritual, vai drenando, a gente vai se melhorando espiritualmente através da enfermidade, manifesta no corpo o que está no corpo espiritual, no perispírito. Então a doença também é nosso tratamento. Vamos ter curas? Vamos ter curas, não só na casa espírita, em toda parte. Mas Jesus não veio para curar corpos perecíveis. Ele fazia as curas, os fenômenos para chamar a atenção para a sua mensagem, que a sua mensagem realmente é que é libertadora, que é o nosso tratamento. Então a doença nos ajuda também vem em nosso benefício, não é? Aí vemos aí tantas outras questões. O sofrimento a gente sabe que é um aprendizado, que é uma maneira de despertar, como a depressão nos desperta para o amor. Antes de tantas coisas, aqui para a gente concluir, essas tabelas. Nazareno, filho difícil, como é que eu vou combater a depressão? Filho difícil é uma coisa boa, olha, com o espiritismo fica boa. Dona Laura, lá no livro Nosso Lar, diz que quando lhes são confiadas crianças para cuidar, o seu bônus hora, ou seja, a remuneração espiritual, que está muito de acordo com o que Jesus nos fala, a cada um segundo suas obras, né? O bônus hora é contado em dobro. Olha que maravilha, quando são confiadas crianças para cuidar. Agora imagine aqueles meninos super difíceis, quanto não será multiplicado esse nosso tesouro? Não deve ser por 100, né? Nem por 2, né? Será que aquele menino difícil não é aquela ovelha desgarrada, que Jesus diz que abandona as outras 99 no monte e sai ao encalço daquela, quando a encontra, traz nos ombros, jubiloso, está mais feliz por aquela do que pelas outras 99. Olha, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. O Espírito Santo Agostinho vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. E que Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem de crianças difíceis. Olha que maravilha! Está lá no capítulo, no item da ingratidão dos filhos para os pais, né? Então as provas viram oportunidades, problemas viram desafios evolutivos. Os transtornos sexuais têm explicação, têm acolhimento, não é? Tem toda a fraternidade e o conhecimento espírita que nos liberta para nos ajudar. O sexo pode sim, mas com amor, mas com também responsabilidade. Antes a gente desencarnava, virava assombração, não é? Agora não, a gente sabe que os espíritos são gente como nós. Antes o suicídio, a pessoa ia para o inferno eterno, não podia nem ser sepultada no cemitério, havia um outro local, e agora não, nós sabemos que é um aprendizado intensivo, que o sofrimento é sempre variável, porque nenhuma desencarnação é igual a outra, mas nunca ele é eterno, e ninguém está fora das mãos de Deus. Ivone Pereira, que agora no dia 6 de março completa 30 anos do seu retorno ao mundo espiritual, vai nos trazer a obra Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, o grande escritor português, que utiliza o pseudônimo Camilo Cândido Botelho, para nos trazer essa obra de alerta, mas também de falar do consolo e do auxílio que todos os nossos irmãos que desencarnam também pelo suicídio são auxiliados pela própria Maria de Nazaré e uma legião de trabalhadores, os servos de Maria. Então ninguém está fora das mãos de Deus. Antes a culpa, o remorso, agora o auto-perdão, a recuperação, a renovação. Antes a ilusão da matéria, agora a realidade espiritual. Antes a velhice era uma coisa ruim, agora a gente sabe o quê? Que na velhice a gente tem mais sabedoria, a gente tem mais desapego, tudo coisa que era importante que nós falamos. A gente já não está mais tão preso aos instintos de conservação, então a morte é muito mais fácil, muito mais leve, não é? A gente já não está tão preso aqui à matéria, aos apegos. E aí, então a gente chega do lado de lá muito mais preparado. Leia o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, 5 casos de desencarnação para a gente entender melhor, não é? E a gente está mais perto de quê? De chegar na vossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Pela morte, o espírito sai da prisão, pela reencarnação ele entra nela. Então a morte é um momento de libertação. E a gente está mais perto de retornar a ser criança de novo. Minha mãe, muito católica, me dizia: Neno,
Eu queria tanto ser criança de novo. Eu adorava brincar com minhas irmãzinhas, ter minha mãezinha do lado. E quando eu me tornei espírita, minha mãe, eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. Ela disse, qual é? Mamãe, você vai ser criança de novo. Você vai reencarnar, mamãe, que maravilha. Poder brincar, né? Ser criança, 7 anos ali, sem preocupação, não é? Sem preocupações, sem estresse, ansiedade, vivendo como Jesus nos convida, não é? E aí, então, a gente vai, a morte é a liberdade, é um passaporte para a vida plena, mas Nazareno, no Espiritismo, tem um tal de umbral, que é como se fosse a visão do purgatório, não é? As regiões espirituais de sofrimento, como também é natural, porque existe purgatório até aqui na Terra. Tem gente que aqui na Terra já está no purgatório, preso às drogas, à culpa, ao arrependimento. Tem gente no umbral aqui na Terra mesmo, não precisa desencarnar. E os espíritos dizem que a Terra já é uma espécie de purgatório. Então não precisa ficar medo de purgatório, né? Então, vocês têm medo de ir para o umbral? Quem aqui tem medo de ir para o umbral? Levante a mão, por favor. Você não tem medo de ir para o umbral, não? Ou é porque vocês já estão conformados que vão? Tem gente que diz, vai, Nazareno, acho que eu não vou para o umbral, não vou para o 2 brau, para o 3 brau, para o 4 brau. Não, pessoal, nada de medo. Então, um expositor querido lá de Pernambuco, Frederico Menezes, ele esteve certa vez em Fortaleza fazendo uma palestra, e esse pessoal não tem medo de ir para o umbral, não. Então, mas por quê, Fred? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Você vai encontrar o pessoal de Guzolândia todo lá. Mas você aqui, pois é, até o pessoal da Casa Espírita também, não é? Qual é o problema, não é? O pessoal da Rede Amigo Espírita, Zé Aparecido. Você está fazendo o que aqui? Está filmando aqui no branco? O que é? Não é? Aí a gente vai dizer, e aquela pessoa complicada, você, eu tinha certeza que você vinha aqui para aqui também. Por que ficar se lamentando como ficou André Luiz? 8 anos se lamentando, e ele não conseguia ver os bons espíritos. O ministro Clarencio, que desde sempre tentava o auxiliar, sua mãe, um espírito muito nobre também. Por quê? Porque ele estava num padrão evolutivo tão sofrido, tão com remorso, que ele não se permitia a boa sintonia de perceber os bons espíritos. Então, eu já falei para minha esposa, eu disse, Fernanda, quando eu desencarnar, coloque um crachá, uma placa bem grande escrito trabalhador. Para quando eu chegar lá no umbral, e o pessoal, mas Nazareno, você aqui, você que era um palestrante internacional, não é? Sobral é uma cidade lá do Ceará, então um palestrante internacional, você aqui no umbral, eu disse, mas vim a trabalho. Vim aqui para fazer palestra, para aplicar passe, para fazer estudo sistematizado da doutrina espírita e tal. Vamos fazer o bem, floresça onde for plantado. Por que a gente vai ficar se lamentando, chorando? Não, meus amigos. Se Deus, que é a suprema inteligência do universo, a causa primeira de todas as coisas, Ele achar que a gente precisa passar um tempinho ali, neste local de purificação, porque purgar significa limpar, purificar. É para o nosso bem. Tudo é para o nosso bem. Então o Espírito São Meu Lucas me disse, Nazareno, o umbral é como se fosse um spa. Você sabe o que é o spa? É uma espécie de hotel que a gente paga para passar fome, pessoal. É uma coisa complicada. Aí o povo acorda a gente bem cedinho, né? 6 horas da manhã, horário de verão, eles batem lá. Acorda, Nazareno. Aí bota a gente para correr, bota a gente para nadar, para fazer hidroginástica, para não sei o que, aquela correria todo o dia inteiro. Quando chega na hora do almoço, a gente morrendo de fome. O que é que tem no nosso prato? Só tem folha, só tem mato. Aí a gente fica ali procurando naquele matagal, ver se encontra alguma coisa diferente. Aí encontram um filezinho de alguma coisa grelhada, assim, muito sem gosto, né? Muito pequenininho. E a gente ali fica comendo, fica ali ruminando, mastigando aquelas folhas, assim, pensando, triste, mas pensa assim, não, mas deve ter uma sobremesa. Deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa? Gelatina Diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima. Que a gente emagrece, a gente faz exercício físico, é muito importante para a depressão, atividade física. Repito, meus amigos. A gente dorme melhor, a gente produz endorfinas, a gente melhora o colesterol, melhora o diabetes, melhora a pressão alta, melhora tudo, dorme bem, melhora a autoestima. Está comprovado que até arrumar mais emprego, arruma. Quem está bem fisicamente arruma mais emprego com facilidade do que quem está relaxadão. Então o spa é uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa ótima. E aí ele me diz, Nazareno, o purgatório, né, o umbral, é como se fosse o spa do espírito. Onde a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do egoísmo, não é, da nossa indiferença, da nossa crueldade, dos nossos vários defeitos. Os nossos apegos, nossos ciúmes doentios, a gente vai se desapegando deles e vai chegando muito melhor
nas colônias espirituais. Então é para o nosso bem. Aí eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeitinho de não passar por esse spa, não? Ele disse, tem. É só fazer uma dieta aqui na terra. É utilizar o alimento das almas. Quem sabe qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. O amor. O amor é o alimento das almas. Se a gente se nutrir do amor, se levarmos a caridade em nossos atos, nossos pensamentos, em nossas ações, nós não vamos precisar passar pelo spa espiritual. Muita gente não passa. Dona Laura está lendo o livro Nosso Lar, ela fica viúva muito jovem, com filhos pequenos, quando ela desencarna, vai direto para nós, não passa pelo umbral. Irmão Jacó também no livro Voltei, narra que vai atendido por Bezerra de Menezes e vai reencontrar com Bittencourt Sampaio e tantos companheiros espirituais. Não precisou passar pelo umbral. Agora, lá no livro Nosso Lar diz que tem gente também que ganha bônus hora em dobro. Quem sabe que além de quem cuida de crianças, quem ganha bônus hora em dobro? Quem vai trabalhar nas regiões umbralinas. Tem o bônus hora contado em dobro. E tem direito a uma alimentação com mais sustância, uma alimentação mais forte. Porque a coisa lá é mais densa, não é? Então eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, porque eu adoro comer. Então vejam, não é? A gente vai compreendendo. Por que essas preocupações? Não é verdade. Se a gente for lá no umbral, é para quê? A trabalho. Vamos lá, mas é a trabalho. E Chico Xavier, quando eu estava conversando com as suas amigas, com aquelas pessoas queridas, muito próximas, ele dizia certa vez, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Aí elas diziam, olha Chico, quando você for, lembre-se da gente, viu? Por favor, lembre-se de nós. Eles diziam, eu acho que vocês não entenderam. O céu que eu estou me referindo é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral. Olha como é que são os espíritos superiores. Chico querendo ir para o umbral e a gente morrendo de medo de ir para lá. Como o espiritismo muda o nosso modo de ver a vida e o mundo espiritual. A gente tem as virtudes para a perfeita alegria. Vejam agora, para nós concluirmos, a felicidade clara e de Francisco, não é? Na pobreza, nas dificuldades, na incompreensão e sempre cantando. Era o poeta da natureza, era o arauto de Deus. Francisco, o sol de Assis. Chico Xavier. Diz que a maior característica de Chico era a alegria de viver. Em segundo lugar, é que era a humildade. A primeira característica era a alegria. Estava sempre contando causos engraçados, piadas singelas. Esta foto aqui que está ao seu lado é Francisco Peixoto Lins, o maior médium de curas e materializações luminosas que o Brasil já conheceu. Cearense, né? Baixinho, mas dizem que ele era que nem uma criança, adorava contar coisas engraçadas. Olha ele aqui lá ao lado de Chico, olha a gargalhada de Chico ao lado de Peixotinho. A alegria de quem conhece o Evangelho, meus amigos. Enfim, para nós terminarmos, Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação, para a gente encontrar o antídoto para a depressão. Jerônimo Mendonça, você já deve ter ouvido falar. Jerônimo era um jovem saudável, alto, forte, era atlético, ele era saudável. Adorava jogar futebol e naquele tempo passava os filmes do Tarzan, o Rei das Selvas. E ele depois chegava em casa, olhava no espelho, batia no peito e dizia, ê Tarzan, ele se achava o Tarzan. E para a sua felicidade ele se tornou espírita, ou seja, o remédio espiritual veio antes da doença. E ele, participando de um grupo mediúnico, um espírito disse, eu trago a mensagem para um tal de Tarzan. Ele olhou para um lado e para o outro, deve ser comigo, né? Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil. Ele recebe o aviso. Depois de alguns meses ele vai assistir aquele filme E o Vento Levou. Assiste em pé. E mais tarde ele, que era muito brincalhão, muito alegre, ele vai dizer que o vento levou até as pernas dele, porque ele vai sair de lá carregado pelos amigos, vai desenvolvendo uma artrite reumatoide progressiva muito grave e incurável, e ele vai ficar completamente paralítico em uma cama, sem poder se mover, somente da cabeça para cima. Um dos olhos adoece e tem que ser extraído, colocado uma prótese, um olho de vidro. 6 meses depois, o outro olho também enfermo, ele vai ficar completamente cego, paralítico, preso numa cama e ainda tem que colocar um peso de quase 30 quilos sobre o seu peito para aliviar as dores e para ajudar o seu coração a bombear o sangue. E este homem, meus amigos, paralítico e cego,
viajava o Brasil dentro de uma Kombi, no calor, na trepidação, não é? Dentro daquela cama, para fazer palestras, para falar sobre a alegria de viver. Depois de uma caravana, chegavam, adaptavam um microfone, ele fazia as palestras, cantava, declamava poesias, adorava, sabia imitar a voz de Divaldo Pereira Franco. Quando as pessoas chegavam, é Divaldo que está no centro, e ele dava aquela gargalhada, era ele, e brincava. Ele sabia, descobriu, ele era médium, sabia porque estava passando por aquela expiação e tinha resignação. Dizem que certa vez ele foi até, não é, um médium muito conhecido da época, Zé Arigó, salvo engano. E quando foi atendido, o Espírito disse: meu filho, o seu caso são os 3 Cs. É karma, é calma e coragem. E ele sai de lá, firme. Vai nos dar um grande testemunho de amor. Um dia ele vai dar uma entrevista num programa de televisão. E a repórter pergunta: mas senhor Jerônimo, se o senhor pudesse pedir uma coisa para Deus, ao Senhor, o que o senhor pediria? Ah, minha filha, se eu pudesse pedir uma coisa a Deus, eu ia pedir que pelo menos uma vez eu pudesse me virar de lado na cama, só uma vez. Uma senhora que estava assistindo ao programa ligou para a TV e disse: meus amigos, hoje eu iria me suicidar, eu iria cometer o suicídio. Mas depois de ver o relato desse homem, eu não vou mais fazer isso. Então, Jerônimo, preso numa cama, fundou 3 casas espíritas, um abrigo para crianças carentes, gravava fitas cassetes, naquela época não tinha CD, não é? Long plays, os famosos LPs de palestras. Como ele tinha insônia, ele via os espíritos, quase não dormia, porque também, não é? Pela falta de atividade física, adaptar um telefone ao seu rosto, preso, e ele varava as madrugadas atendendo as pessoas depressivas, as pessoas infelizes, preocupadas, e ele falando da esperança, da alegria de ver, do Consolador prometido que Jesus entregou à terra. Preso, cego, falando da alegria. E sempre contando casos, coisas engraçadas. Um dia, ele foi para um centro espírita para fazer uma palestra. E quando ele chegou, o presidente lembrou: eita, Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra. Disse: mas por quê? Porque o auditório é no 2º andar. E a gente não tem outro meio de acesso que não essa escada pequena, em espiral, aquelas escadas redondas assim que, não é? Se a gente for levar você, vai ter que inclinar a sua cama. Se inclinar a sua cama, você pode escorregar, pode cair, pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra. Ele disse: não, eu vim aqui fazer a palestra. Mas Jerônimo, é perigoso. E ele já cego vai dizer: eu não quero nem ver. E deu a palestra. Olha que coisa. Um dia ele estava no cinema. Ele adorava filmes, não podia assistir, mas podia pelo menos escutar. E quando já tinha iniciado a sessão, já tinham apagado as luzes, fecharam as portas, e uma jovem chegou atrasada, não é? Naquele escuro, não viu a cama dele, tropeçou e caiu. E diz: mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou no jogo de futebol, lá se encontra ele. Ele adorava futebol. Se eu vou para tal lugar, lá está ele também, até aqui no cinema, mas não é possível uma coisa dessas. E ele, como já tinha o evangelho de Jesus no coração, o que é que ele fala? É, minha filha, mas também você não para em casa, não é? Você não para em casa. E ria e brincava e contando. Deu-nos o seu testemunho de amor. Desencarna aos 50 anos de idade. Não precisava mais ficar tanto tempo preso aqui na terra, neste presídio ainda. Florido é belo, nós sabemos disso. Mas há muito mais alegrias, esperanças e felicidades no mundo espiritual. Ele retorna resplandecente e aparece para o médium Divaldo Pereira Franco, luminoso. E quando chega junto de Divaldo, ainda foi fazer brincadeira com o Divaldo. Divaldo, o gigante está de pé. E Divaldo, você quer saber de uma coisa? Eu era muito melhor do que você nas suas palestras. Mas por que, Jerônimo? Porque você, quando terminava as suas palestras, você era aplaudido de pé, é verdade. Você era aplaudido de pé. As pessoas ficavam em pé para lhe aplaudir. Mas eu era muito melhor. Porque quando eu terminava as minhas exposições, eu saía carregado pela multidão. Porque preso numa cama, tinham que levar a cama dele. Aí, preso.
Veja então o que é que a alegria de ver, meus amigos. O que é que Jesus pode fazer conosco para nos trazer esse antídoto para a depressão. Que o Espiritismo nos traz de volta, o Evangelho, a fala de Jesus. Não está escrito, vós sois deuses. Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Meus amigos, quando estivermos diante daqueles dias difíceis, daqueles momentos de reflexão e nos perguntarmos onde está Deus, vamos lembrar da poesia com a qual nós encerraremos a nossa participação aqui na Rede Amigo Espírita e aqui no Grupo Espírita Ismael em Guzolândia. Onde está Deus? De José Soares Cardoso, do livro Momentos de Luz, Ina Rocha. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, contemplo Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa. E sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Pressinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Eu vejo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Mas onde eu percebo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muita paz, meus amigos. Bom, como hoje a gente vai ter, em vez do passe individual, a gente vai fazer o passe coletivo, não é? A gente foi convidado então para fazer com vocês um relaxamento, uma visualização para que a gente possa então ter o passe coletivo, tá certo? Então a gente vai reduzir um pouquinho as luzes. E a gente vai ler também uma mensagem de Eurípides Barçanufo, que vocês encontram no livro Eurípides, o Homem e a Missão, já que nós estamos celebrando 50 anos da USE de Jales, que congrega tantas casas espíritas, tantos trabalhadores, tantos companheiros de ideal dedicados, que a gente sabe, com tanto sacrifício, com tanta luta, que sabemos do aniversário da Rede Amigo Espírita, 5 anos desse trabalho, também dos amigos da Rádio Fraternidade que nos acompanham, a emissora do bem na internet, a Rede Brasil Espírita, não é? A rádio lá, web rádio lá de Alagoas e tantas outras iniciativas do bem, da TV SEI, da TV Mundo Maior e tantas outras. Vamos lembrar, quando no livro Eurípides, O Homem e a Missão, nós temos o relato de um encontro com Chico Xavier aos amigos, na inauguração do lar de Eurípides, um lar para crianças carentes, quando Eurípides traz uma mensagem pelas mãos do nosso querido Francisco de Cândido Xavier. Os seguidores de Eurípides se espalharam pelo Brasil inteiro e muitas obras se ergueram em seu nome. Em Sacramento, no mesmo ano de 1959, no dia 1º de maio, dia de nascimento de Eurípides Barçanufo,
Deu-se a inauguração do Lar de Eurípedes, instituição destinada ao amparo de crianças, quando ele, o espírito de Eurípedes, pela mediunidade de Chico Xavier, psicografou a seguinte mensagem: Senhor Jesus, esta é a casa que nos deste por tua bênção. Ajuda-nos a encontrar dentro dela não apenas um abrigo de pedra e de cal, mas, acima de tudo, o teu próprio coração, em forma de lar, pulsando de amor. Construíste-nos um santuário, clareia-nos a fé, ergueste-nos uma escola, conduze-nos à lição. No trabalho, sê nosso guia, em nossa debilidade, sê nossa força, ante o esplendor desta hora, que só a ti pode ser tributada. Debalde procuro palavras para exprimir-te gratidão, porque encontro apenas as lágrimas de alegria que me vertem do peito. E quanto a mim, que sou nesta casa o último dos últimos servos, a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos para algo dizer-te, não tem outro recurso senão lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante de tua bondade e de tua glória, a fim de pedir-te em pranto, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja a tua vontade, para que eu saiba servir. Então, neste momento, meus amigos, em que nos encontramos sob a luz do Consolador, que temos a honra de ensaiar os primeiros passos ao lado desses trabalhadores de Jesus, de nos darmos as mãos a Allan Kardec, a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, a Jerônimo Mendonça, a Eurípedes Barçanufo, a Caibachuta, a Batuíra, a Bezerra de Menezes e tantas mulheres extraordinárias, Ivone Pereira, a heroína silenciosa, ao Espírito Meimei, de tanto amor, de tanta doçura, a Maria Dolores, a Alta de Souza, a Nália Franco, a Joana de Ângeles, seguindo ainda mais adiante, o Sol de Assis, Irmã Clara, brilhando na noite escura que atravessamos, trazendo-nos todos eles o Evangelho do Mestre, deste sol que ilumina-nos a todos, a luz do mundo que nos aquece, o bom pastor que dá vida por suas ovelhas, que nunca nos desampara, que se encontra diante de nós de braços abertos, estendidos, nos convidando ao trabalho,
à transformação, a negar-nos a nós mesmos, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, e desenvolver o Cristo dentro de nós. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor, o que queres que eu faça? E o antigo doutor do Sinédrio, um homem orgulhoso, caindo em si, faz a grande transformação e transforma-se em Paulo. E sai a pregar o Evangelho do Mestre a todas as gentes, a todos os povos. Pregou mais do que Jesus, perseguido, incompreendido, apedrejado, preso, recebeu 39 chibatadas. E naquele instante em que o chicote lhe fere as carnes, ele entra em estado de êxtase e percebe a presença de Abigail, o seu grande amor, de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a presença luminosa de Jesus. E quando ele retorna, ele já não sente as dores. Ele vai dizer então: meus amigos, agora vocês não podem mais me desprezar, porque eu trago em mim as marcas do Cristo. E saiu pregando, divulgando, consolando e esclarecendo, levando Jesus a todos os corações aflitos e necessitados. Compreendeu tanto a mensagem do Mestre, que um dia ele vai exclamar: já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. E se tornou um instrumento da paz de Jesus. Que possamos, meus irmãos, aproveitar essa oportunidade, esse tesouro que nos é concedido há tantos anos, e de braços dados, caminhemos firmes, apesar das pedras, do caminho estreito, carregando sim a nossa cruz, ao lado do Mestre, que sofre conosco, mas que nos aponta o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da verdadeira alegria. Que Jesus nos abençoe a todos e nos mantenha em sua infinita paz, e que assim seja.